Bom, pessoal, vou fazer um áudio aqui um pouquinho mais longo, andando aqui de bicicleta, que é o momento que dá pra gente desenvolver aqui uma ideia bacana. O que eu queria falar é o seguinte: quando a gente vai falar, eu estive aí vivendo essa história dessas análises de livro, particularmente do Harari, estou entrando agora no livro do Walter Longo, já chegou, e quando a gente começa a discutir autores, a gente tem que separar a ciência, e a ferramenta que a gente tem é a ciência, para analisar as coisas. Então, quanto melhor a gente puder usar essa ferramenta para que a gente possa entender o que está acontecendo e ver qual é a melhor decisão a ser tomada, mais a gente vai ter resultado e vice-versa. Então, de maneira geral, a gente vai falar que ciência, na minha visão, é o estudo de problemas complexos. Problemas mais simples acabam sendo resolvidos sem a necessidade de um estudo mais aprofundado. E as pessoas vão resolvendo. Resolve aqui, resolve ali. E você então, de alguma forma, você tem um senso comum que vai resolvendo. Mas determinados problemas complexos, por exemplo, esse que a gente se dedica a ajudar pessoas, profissionais e organizações a sobreviver e competir no mundo digital, é um problema complexo. O que é isso, digital? Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que estabelecer que a ciência é o estudo de problemas, não é de assuntos, não é e tudo. Você tem, a partir daí, uma divisão importantíssima, que na academia tradicional você vai ter ciência pura e aplicada, que eu não gosto. É confuso. Bom dia, querido. É confuso porque, no fundo, o que você está falando dentro do edifício do pensamento... Bom dia, bom dia. No edifício do pensamento, quando a gente fala de ciência pura, na verdade tem um elo entre as duas. A ciência pura para a gente é a filosofia e teoria, e a aplicada é a metodologia. A gente faz o eixo. Então essa divisão é falsa. Ela não é como se diz, existe uma ciência pura aqui que eu vou desenvolvendo de qualquer jeito e não tem aplicação. A aplicação talvez vá acontecer. Você parte de um problema. Então você não tem possibilidade de começar uma coisa sem um problema. Isso é justificativa para muita gente fazer uma série de pesquisas que não vão dar em nada e ganhar bolsa para dizer que está fazendo ciência pura e ficar lá estudando borboleta ou o pezinho da mosca, Então você tem, o que eu acho que a divisão mais coerente, dentro da certeza provisória razoável que eu cheguei, é a sobrevivência e a existência. Então você tem questões que são de sobrevivência, por exemplo, como você leva energia barata para milhões de brasileiros, isso é um problema de sobrevivência. Como você resolve o problema do saneamento básico dos brasileiros, isso é um problema de sobrevivência. O que uma empresa faz para competir no mundo digital é sobrevivência. E a sobrevivência deveria ser a prioridade do estudo das ciências. E a segunda coisa que se contrapõe a isso é a ciência da existência ou da curiosidade. Então, por exemplo, eu estudar os anéis de Saturno é existência. Pode se tornar sobrevivência se a gente resolver ir para lá, etc. Pode até se tornar. Mas é simplesmente curiosidade. Em termos de prioridade, não seria uma prioridade. Estudar as borboletas, estudar as focas, etc. É tudo curiosidade. Obviamente que você pode falar, não, a gente precisa criar um método para poder manter as focas vivas, e aí, então para isso você vai estudar, etc. Aí
você já está trazendo isso para a sobrevivência, incorporando os outros animais dentro da tua preocupação de sobrevivência. Então é uma questão importante. Então você vai separando, né? Bom dia, querido. Você vai separando sobrevivência e existência. Então, quando a gente vai falar de ciência, é estudo de problemas. É estudo de problemas. E quando a gente vai falar de sobrevivência, a gente vai separar da existência. Então tem muita gente que só fala de sobrevivência, de existência e diz que está fazendo ciência. Você vai falar, tudo bem, ciência da existência, tem que ver a prioridade disso. O ideal seria, se o Estado vai bancar algum tipo de pesquisa, seria pesquisa na sobrevivência e deixar a existência para a iniciativa, para doação de pessoas que se interessem nisso, inclusive os próprios canais, onde os próprios canais de bom dia, Discovery, essas coisas que tem esse tipo de interesse, né? Para bancar esse tipo de pesquisa. E aí você separar, para você poder ter essa coisa funcional. Então é isso, um pouco essa divisão. Ciência com estudo de problemas complexos e a divisão entre existência, bom dia, e sobrevivência. Então você vai separando. Vocês falam que como eu já pedalo aqui há muito tempo, já conheço a galera toda aqui, então a gente se cumprimenta aqui. Bom, então é isso. Então aí a gente vai entrar no assunto que eu queria entrar. Quando a gente fala de ciência da sobrevivência, né, a gente tem aqui o estudo da sociedade humana e do entorno da sociedade humana. Física, química, matemática, ferramentas, né, que você pode ter, e a análise que você vai fazer né, o idioma, a matemática são ferramentas para você poder analisar, são instrumentos para análise, e você tem os objetos. Então você tem o objeto natureza, você tem o objeto físico, e com isso você consegue resolver e desenvolver tecnologias. Bom dia! Você consegue resolver as tecnologias e tudo. Só que a diferença que existe aí a gente vai fazer uma divisão de ciências humanas e ciências não humanas, digamos, né? Tudo que é não humano você vai analisar a luz, o Einstein vai analisar a luz, vai analisar o microscópio, os germes, tudo que tem a ver com não humano. E aí você vai estudar os frangos para poder melhorar a qualidade do frango, vai estudar a propriedade de uma planta para fazer um remédio. Então, são coisas não humanas. Quando você fala de coisas não humanas, você tem a possibilidade de levar para o laboratório. Você tem um laboratório que você faz as experiências, em que você pode ali controlar as suas experiências. E a partir daí você então chega a determinadas conclusões. Então são, de maneira geral, a maior parte, né? Tem umas que são só observação, mas a boa parte delas é de experimentação. Então você pode levar para um laboratório, bom dia, e aí você vai fazer, e aí é uma palavra fundamental aqui, que é a recorrência. Você vai estabelecer uma recorrência, né, para que você possa dizer, se eu aumentar X a temperatura de tal material químico em tantos graus, ele se modifica de tal jeito. Então aí a partir daí você, com a recorrência, você estabelece uma regra. E aí você chega numa determinada fórmula da recorrência, né? Você consegue controlar a recorrência e você diz, olha, tem um cara que estava fazendo, não me lembro exatamente, eu já ouvi esse áudio várias vezes, um cara que foi para a Alemanha, e o cara estava lá com um pesquisador, e ele comprou um aquário, o cara mandou ele comprar um aquário para ele ver que tipo de regra, norma,
ele poderia tirar daquele aquário aqueles peixes. E o cara não conseguia fazer nada direito. Até que um dia ele acendeu a luz, os peixes ficaram numa determinada posição. Quando ele apagou a luz, os peixes saíram daquela posição. Aí ele falou, bom, quando se acende a luz, os peixes entram numa determinada formação. Quando apaga, eles se desfazem. Então aquilo é uma recorrência. Toda vez que acende a luz, eles ficam do mesmo jeito. Então se você quisesse, de alguma forma, influenciar a vida dos peixes para pescar alguma coisa, se você acender aquela luz, eles vão entrar numa determinada formação. Então ele criou uma regra. Com a luz, tal formação. Sem a luz, se dispersa. Aí ele apresentou lá para o cara, que era um prêmio Nobel, etc. O cara deu, é isso aí, 10 para você. Você conseguiu chegar numa recorrência. Só que essa recorrência é uma recorrência... Bom dia, bom dia. Que você cria a tua experimentação. Você cria a experimentação dessa recorrência. Então, como é que a gente faz isso nas ciências humanas? Que a gente não pode levar o troço para o laboratório. E aí vem a história da nossa escola que a gente vai entender melhor. Nas ciências humanas, a recorrência, ela se dá no passado. A recorrência é o estudo do passado. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. É o estudo do passado. Então você vai olhar o passado. Primeiro você vai identificar que tipo de fenômeno você está falando. Então, por exemplo, você está lá na Argentina, está lá o pessoal dizendo, olha, inflação é um fenômeno monetário. Toda vez que você interfere na moeda, bom dia, toda vez que você imprime moeda, você gera inflação. Por quê? Porque isso foi analisado no passado e é isso que demonstra a recorrência. E aí o pessoal diz, não, inflação não é um fenômeno monetário. As pessoas sobem o preço, as pessoas são malvadas, as pessoas querem se dar bem em cima dos outros, então, se eu controlar, como eles vão fazer agora, se eu controlar os preços, se eu fizer um controle de preços, bom dia, eu seguro a inflação. E na verdade o que você faz é criar a escassez. Porque as pessoas não vendem os produtos, porque não conseguem saber se vai ganhar dinheiro ou não vão ganhar. As pessoas simplesmente não botam o produto no mercado. Aí você começa com a escassez. Foi o que aconteceu no Brasil, é o que está acontecendo na Venezuela, é o que está acontecendo em qualquer lugar. Há um desestímulo da produção. Então, quando você vai para a recorrência, você diz, a inflação é um fenômeno monetário? Bom dia. É que você criou uma recorrência. A pessoa diz que não é isso porque não está procurando recorrência. Ela chega à conclusão que ela faz lá a análise dela e chega à conclusão. E vai acontecer o quê? É um fenômeno que você repete e aquilo tem aquela situação. Quando a gente começou a estudar o digital, qual é a diferença da escola para as outras narrativas? A nossa narrativa, ela parte principalmente do primeiro Pierre Levy, que ele já diz, isso aqui é um fenômeno social recorrente. Então, nesse momento, ele cria a recorrência. Ele diz, isso é uma mudança de mídia, e mídias mudam na história. Não é a primeira vez, fenômeno social recorrente. Então, a partir daí, você começa a criar uma ciência mais robusta, porque você diz, bom, se eu analisar o que aconteceu no passado, eu vou ter uma base muito mais sólida para poder ver a recorrência. O que acontece no momento que aparece uma mídia. O que aconteceu? Bom dia. O que aconteceu no passado? Para que a gente possa dizer provavelmente o que vai acontecer no futuro. Porque como as pessoas reagiram, por que elas fizeram a revolução, por que as pessoas aderiram àquela nova mídia com tanta intensidade, quais foram as vantagens que levaram as pessoas a aderir. Se não tiver vantagem, as pessoas não vão aderir. E a partir daí você faz o tal do fenômeno social recorrente. Bom dia. Ciências humanas, então, é recorrência do passado. É o estudo do passado. Para você fazer esse estudo, bom dia, você tem que definir que tipo de fenômeno você está falando. Qual fenômeno você está falando? Inflação. Inflação é um fenômeno que tem a ver com
Bom dia. Expedição de moeda. Impressão de moeda. Aí você cria inflação. Aí você cria esse fenômeno social recorrente. Toda vez que você criar artificialmente uma nova moeda, você tem inflação. Ou se você pegar dinheiro emprestado e jogar esse dinheiro no mercado, você tem inflação. Ou seja, dinheiro artificial, não é dinheiro produzido. Não é dinheiro que você vende para os outros. E aí então você tem inflação. E vice-versa. Você cria essa regra. Então você vai dizer, nas ciências humanas não tem teoria, não tem regra. Não. Tem um estudo das recorrências do passado. Então a gente fica amarrado nas ciências humanas ao estudo do passado. E aí você vai dizer, quando você tem uma boa teoria? Quando você consegue mostrar a recorrência do passado da sociedade que já aconteceu. E para isso você precisa diagnosticar bem. Uma epidemia pelo ar. Então você vai ter, espera aí, o que acontece com as epidemias pelo ar? Aí você vai fazer um estudo de recorrência das epidemias aéreas. Tem epidemias sanguíneas. E aí você vai ver o que acontece com as epidemias sanguíneas. Então você tem que definir bem claramente qual é o mosquito que detona o processo, para depois ir para a recorrência. Então quando a gente diz o que está mudando a sociedade, o fator detonante é a mídia, e esse é um fator social recorrente, você desenvolve uma teoria, a base do fenômeno social recorrente é a base da nossa teoria. É daí que as coisas começam. E é por isso que é consistente. E o que as pessoas fazem do outro lado? Não, isso aqui é um fenômeno social único, bom dia, bom dia. As pessoas ficam presas aos sentimentos. Eu acho que vai acontecer tal coisa. Eu acho que... Não. O que aconteceu antes? Vamos aprender com o passado, vamos aprender com os nossos antepassados. E aí você tem então uma teoria em que você pode dizer, ou talvez um sistema de pensamento, que é mais do que uma teoria, né, porque envolve tudo, você desenvolve um sistema de pensamento sobre aquele fenômeno. O que vocês dizem?